Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Começando a partir de agora, Opinião no Ar aqui na Rede TV e em todas as nossas plataformas digitais. Aliás, você faz o Opinião no Ar junto com a gente usando o @Opinião Rede TV no Twitter, no Facebook, no Instagram. São 11 horas e 50 minutos. Bom dia, quase boa tarde, como diz o nosso querido Lacombe, que não está por aqui hoje, porque está lá em Manaus, vai comandar o debate para as eleições municipais na capital do Amazonas. Mas aqui do meu lado está a Amanda Klein. Muito bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, Silvio. Bom dia, pessoal. Também bom dia para Renata Barreto, economista, minha amiga. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Renata. Bom dia. É uma responsabilidade estar aqui nessa cadeira hoje, hein? Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, também. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Bom dia, prazer estar aqui conversando com vocês. Pelas credenciais dos nossos convidados, vocês já perceberam que hoje o tema será economia. A gente vai tratar disso já já. São 11 horas e 57 minutos. Agora faltam 3 minutinhos para o meio-dia. A gente vai direto para a nossa redação. O Guilherme Lopes tem informações sobre as eleições municipais. Guilherme, não teremos eleição em Macapá neste domingo, é isso? Oi, Navarro, bom dia a todos do Opinião no Ar. Isso mesmo, agora há pouco a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi confirmada por unanimidade pelo plenário do TSE. A solicitação foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por causa da crise energética que atinge a região há 10 dias. A eleição municipal só foi adiada na cidade de Macapá. Nos outros municípios do estado, o TRE entende que a segurança do eleitor pode ser mantida sob controle. O tribunal ainda não definiu a nova data da eleição no Macapá, mas o TSE determinou que o processo eleitoral ocorra ainda este ano. A população do Amapá enfrenta um esquema de rodízio no abastecimento de energia depois de um incêndio numa subestação. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil e também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro, mas para você entender melhor, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Olá! E aí, Lacombe, beleza? E você aí também, como é que vocês estão? Tá em casa aí, tranquilão, tranquilona? Não tem dinheiro para viajar nesse fim de ano? Me conta uma coisa, para onde você iria, hein? Então se prepara, porque a gente vai te ajudar a relaxar, gastando só algumas moedinhas, é ou não é, Carla? Opa, Maurício, é isso mesmo, gente. Tudo que você precisa fazer é só assinar o Rede TV Plus por menos de 75 centavos por dia e garantir aqui a sua participação nos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinou? Já assinou? Então todos os sábados, durante o Mega Senha, você pode levar uma viagem, gente, no valor de R$8 mil para aproveitar aquele descanso merecido. É delícia, hein? Ah, que maravilha, hein, Maurício? Quem assina também pode levar para casa um HB20 0 km sem nem levantar do sofá, viu? E o sorteio desse carrão acontece todo domingo no programa Encrenca. E para colocar mais conforto no seu home office, que tal um notebook? Super moderno, legal, né? Você pode levar um desse no programa da Sônia segunda-feira. Se não ganhou, meu amigo, minha amiga, fica tranquilo. Sabe por quê? No Alerta Nacional a gente também sorteia um desses. E o sorteio acontece de terça a sexta-feira. E falando nisso, vamos dar uma olhadinha aí e quem já se deu muito bem. Eu ganhei um HB20 no sorteio da Rede TV Plus e agradeço a eles a oportunidade de ter participado. Parabéns, que beleza, hein? Tem prêmio especial de Natal e na virada, hein? Olha, gente, no dia 24 de dezembro tem o sorteio dessa BMW 0 km e na virada, dia 31, você também pode levar uma viagem no valor de R$15 mil para curtir e se divertir aí com toda a sua família. Imperdível! E ao final da promoção você ainda pode estacionar, meu Deus do céu, ó, uma Mercedes C180, olha que coisa linda, custa quase R$200 mil, pode estar na sua garagem, vai perder essa, meu? Ah, claro que não, viu? Assine agora, vai lá, assina o Rede TV Plus e deixa a sorte entrar na sua casa. Beijo, Lacombe! Valeu!
Meio-dia em ponto. Agora, lembrando que hoje o nosso querido Lacombe não está por aqui porque está em Manaus, onde vai comandar o debate dos candidatos à prefeitura da capital do Amazonas. Debate às 20h30, horário do Amazonas. Você que está nos acompanhando por aí terá a oportunidade de ver o nosso Lacombe. Mas enquanto isso, seguimos por aqui então com o tema principal, a pauta 1 do nosso programa, que é economia. Renata Barreto, ministro da Economia Paulo Guedes falou em risco de hiperinflação. Hiperinflação é algo que assusta demais todos os brasileiros que viveram aí praticamente 15 anos de descontrole de preços até a chegada do Plano Real. Existe esse risco, Renata? Na verdade, antes de tudo, é importante a gente falar que inflação é expansão monetária, né? Então, se omite muito sobre isso quando vai falar de inflação, como se inflação fosse somente um aumento generalizado de preços, mas ele, na verdade, é a consequência de expansão monetária e, obviamente, que também tem choque de oferta, o aumento do dólar e todas essas coisas. Com o momento atual do Brasil, com uma dívida PIB que vai chegar em 100% no final do ano, uma dívida bruta, né, 100% no final do ano, existe um desespero para se conseguir receitas e uma dessas possibilidades seriam as privatizações. Então hoje a gente já tem uma dificuldade de se refinanciar, de se financiar com a taxa de juros baixa, que na minha opinião, não sei a do Sérgio, mas na minha opinião está fora de lugar essa taxa de juros. Você tem uma dificuldade muito grande de se refinanciar e você tem um problema na rolagem da dívida. Então se você não tem privatização, e lembrando que a reforma da Previdência, o que a gente teve de ganhos de economia na realidade, basicamente a gente vai gastar esse ano com a pandemia. Então, a gente tem, sim, sempre esse monstro da inflação, ele sempre ronda o Brasil e a América Latina de forma geral, porque não se fazem as reformas estruturais e não se ataca o problema de frente. Sérgio, passando para você, como é que a gente pode fazer se a gente fosse fazer um mapeamento dessa inflação? Porque muitas vezes a gente lembra dos preços dos alimentos, o tomate todo mundo sente no bolso no supermercado, o consumidor sente, o tomate está mais caro, a carne, o arroz, o feijão, a soja, óleo de soja. Esse aumento de preços está restrito só à alimentação ou não? Ele já é mais disseminado? É um choque temporário, como disse o Banco Central na última ata, ou não? E mais, o que explica essa alta dos preços, apesar da recessão, apesar da crise? A questão da inflação, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar para quem está em casa, para não ficar muito assustado, quando o ministro fala de hiperinflação, ele quer sinalizar o que pode acontecer lá para frente. O pior às cenário. Vezes, às vezes dá a impressão que a gente já está na esquina de ter um processo inflacionário muito grave, que não é verdade. A gente está com inflação sob controle esse ano que vem provavelmente a inflação também está sob controle. A gente está falando de uma inflação esse ano que vem, provavelmente 2022 também próximo de 3%, entre 3% e 4%. Então, assim, não é ainda uma situação muito complicada, mas se a gente continua nesse cenário, como a Renata colocou, que você não faz as reformas que são necessárias, o mercado começa a reagir de uma forma negativa. E reage de que lado? Taxa de câmbio em geral, quando a gente tem um cenário econômico muito estressado, taxa de câmbio começa a depreciar. Esse choque de câmbio, você aumenta o custo para as empresas e você acaba tendo que repassar uma parte desses custos dos preços no final. Aí você junta, a gente teve uma pressão de demanda forte esse ano, auxílio emergencial, 334 bilhões de reais que foram colocados esse ano, R$600 para 67 milhões de pessoas, meritório, precisava ser feito por conta da crise, mas é um choque de demanda muito forte, especialmente para itens mais básicos. E aí você teve alguns problemas também adicionais. A China continuou crescendo muito, preços de commodities muito elevados. Então, você junta esses elementos todos, a gente viu a inflação de alimentos chegar a 12%, como de fato está chegando agora. E gradativamente, aí que tem o risco, a gente começa a ver outros segmentos começarem a subir. Então, material de construção está começando a acelerar, vestuário está começando a acelerar, outros itens dentro da inflação estão começando a aparecer. Então, 3 meses atrás, o mercado olhava a inflação no final desse ano e muita gente acreditava em inflação de 1% acumulado no ano. E a gente vai entregar uma inflação entre 3,5% e 4%. As duas são baixas, mas é uma aceleração. E a gente precisa tomar cuidado para essa aceleração não sair do controle. Então, quando o ministro fala da hiperinflação, ele sinaliza que a gente precisa tomar cuidado e passa pelo que a Renata falou. A gente precisa, ano que vem, sem sombra de dúvida, fazer as reformas, senão não tem jeito. E para fazer as reformas também, a gente precisa esperar o que vai acontecer na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, se o Rodrigo Maia vai tentar no tapetão ou não se manter no cargo e quem será, se ele não conseguir ficar lá, o próximo presidente
presidente da Câmara. Agora, Renata, aproveitando aqui um gancho do Sérgio sobre auxílio emergencial, qual é a sua opinião? Você acha que o governo já sinalizou que não tem muito como manter esse auxílio emergencial nos padrões atuais para o próximo ano? Como é que a gente encaixa uma saída, vamos dizer assim, já que o próprio projeto lá, né, do Renda praticamente foi por água abaixo? Então, eu correndo o risco de ser repetitiva, não tem melhor jeito de resolver isso senão com reformas estruturais. A gente parece que fica falando isso, a mesma coisa, como se fosse uma solução mágica, mas não é. Se você não faz uma reforma tributária, uma reforma administrativa e melhora o ambiente de negócios para daí você gerar investimentos que possam trazer empregos, não adianta ficar achando que a solução é mágica vindo do governo de assistenciar essas pessoas. Como o Sérgio falou, é importante, foi importante, não dava para deixar as pessoas ali passando fome, foi uma situação muito atípica. Eu até sempre falo que tem muita gente que pergunta, os economistas austríacos, liberais, do que eu faço parte, são a favor desse tipo de intervenção no mercado pelo Estado? Somente em casos excepcionais, como é um caso de uma pandemia, que é uma situação extraordinária. Só que, como diz o Milton Friedman, não tem nada mais permanente do que um programa temporário de governo. Então, não dá para você deixar esse assistencialismo ser o principal programa do governo, a principal alternativa ou solução para esse problema. A melhor solução é emprego. E como é que você gera emprego? Melhorando o ambiente de negócios. Isso não vai acontecer se a gente tiver a nossa dívida explodindo, se a gente tiver as reformas não acontecerem, várias outras questões e até mesmo o próprio juros, né? Hoje em dia, para você vir no Brasil comprar um título público, você tem países com risco menor ou igual, com taxas de juros maiores. Então, o juros já está fora de lugar, isso pressionou o dólar teve uma valorização esse ano de mais de 30%, isso impacta na inflação, então é um círculo vicioso ou até uma tempestade perfeita com várias coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, que o assistencialismo não é a solução é reforma estrutural e melhora do ambiente de negócios. É interessante porque isso que a Renata está apontando, que a gente vê que uma coisa leva a outra, está tudo muito bem encadeado, então vamos tentar esmiuçar e destrinchar, porque é difícil entender, né? Risco cambial, desvalorização cambial, risco fiscal, inflação. Agora, eu queria voltar um pouco, porque eu julgo que é importante, desses programas de transferência de renda. A gente sabe que o Bolsa Família atende a pouco mais de 14 milhões de pessoas. Você lembrou, né, Sérgio, que o programa de transferência de renda, o auxílio emergencial, alcançou 67 milhões de pessoas. A gente tem um problema porque esse programa acaba no fim do ano e pelas sinalizações, até pelo que está hoje nos jornais, o caminho que deve ser adotado pelo governo, a postura que deve ser adotada é no máximo expandir esse Bolsa Família talvez para mais 1 milhão de pessoas. Então a gente teria no máximo 16 milhões de pessoas atendidas. O Renda Cidadã inicialmente iria contemplar de 20 a 20 milhões de famílias, né? Eu falei pessoas, mas são famílias. Agora, quando a gente... O que vai acontecer entre essas 67 milhões que eram atendidas pelo auxílio emergencial e essas talvez 15, 16 milhões que sejam atendidos por um Bolsa Família um pouquinho maior? O que vai acontecer com toda essa massa de vulneráveis que ficará desatendida a partir do ano que vem? Lembrando que o desemprego está aumentando. Pois é, essa é a nossa grande dificuldade. A crise precisava ter essa reação fiscal que o governo teve. O mundo inteiro está tendo. Política fiscal existe para isso, como a Renata bem lembrou. Em 2008 também a gente usou política fiscal para estimular a economia. A gente não pode repetir o erro de 2008. Que a política fiscal começou a ser utilizada, o governo tomou gosto e aí a gente gerou a crise alguns anos depois da recessão de 2015 e 2016. Então, de repente você coloca essa quantidade de dinheiro para uma população que muitas vezes estava desempregado, estava com uma renda muito baixa e de repente você chega no final do ano para ela e fala, olha, você não vai ter mais essa renda no ano que vem. São 330 bilhões de reais que de repente vai sair do consumo dessas pessoas no ano que vem. Tem um impacto na economia aqui que a gente não pode desconsiderar. Grande parte desses recursos não foi poupado, né? A maior parte disso foi consumido. Então a população está usando esses recursos agora para consumir, vai chegar no final do ano que vem, não vai ter mais esse auxílio, você vai ter de imediato provavelmente um impacto em consumo, um impacto em crescimento por conta desse cenário. Então assim, o governo se colocou num dilema muito grande. Como fazer uma transição que não seja um gasto muito elevado, mas que ainda ajude essas pessoas? Qual a grande dificuldade? Você tem uma pandemia
que impede o Congresso de se organizar. O governo também está com dificuldades de colocar uma proposta que seja coerente e conciliadora com o que o Congresso também quer. Então a gente está em novembro, não tem uma decisão pronta, provavelmente vai dar para fazer o que está sendo colocado. Você estende um pouquinho o Bolsa Família, acaba com renda cidadã, a possibilidade do renda cidadã, e aí você tem um choque na economia de novo no começo do ano por conta disso. Né? Então, assim, crescimento, eu estou começando a sentir que vai ter uma dificuldade muito grande no ano que vem, porque um grande empuxo de renda que você tinha, que é o auxílio, vai sair, com uma taxa de desemprego que ainda vai estar muito elevada, em torno de 17%. Está subindo, né? Está subindo e vai aumentando. subir mais, ela está em 14,4%, ela vai chegar a 17%, é uma taxa histórica que a gente nunca teve no Brasil. Então você tem uma situação precária no mercado de trabalho muito grande ainda. E com a pandemia que não foi embora e está com risco de eventualmente voltar. Então, assim, o cenário ainda está muito adverso. A gente vai ter um empobrecimento da população, um empobrecimento real a partir do ano que vem, né? Quando você, né? O auxílio está segurando um pouco isso, mas eu acho que isso vai ficar muito evidente para o crescimento a impressão que e para as que isso famílias. já é uma realidade, Já. o empobrecimento, não é, Renata? Não, com certeza. Já é uma realidade. E, na verdade, o grande dilema, como o Sérgio está falando, não é fácil, né? É um jogo de xadrez em que todas as peças que você mexe podem movimentar peças no futuro que podem ser boas ou ruins. Então, é uma situação bem delicada, mas eu ainda acho que o governo precisa se organizar e o Congresso precisa ter essa vontade de fazer as coisas andarem, né? Então, como você mesmo falou, a gente tem eleição da Câmara. Então, tem a questão do Rodrigo Maia, não colocou um monte de coisas para votarem que eram importantes. Então, são crises políticas e econômicas acontecendo ao mesmo tempo, pós-pandemia, que ainda não é uma pós, ainda estamos dentro de uma pandemia, então é uma situação muito delicada. Agora, colocando uma questão aqui para vocês, então tentar fazer aqui um apanhado, um resumo de tudo que foi dito aqui, né? A gente não tem um ambiente de negócios favorável, como bem lembrou a Renata Barreto. O presidente da Câmara dos Deputados não joga a favor do Brasil, como todo mundo sabe, e talvez deixe a cadeira em breve. Portanto, as reformas também não devem andar nos próximos tempos. O auxílio emergencial, de alguma forma, vai se esgotar, vai acabar. E também a gente nem sabe aonde no orçamento, Sérgio, poderíamos encaixar alguma outra alternativa. Qual é a saída? Pois é, auxílio emergencial sem você mexer nos outros gastos, né, continuar o auxílio viral renda cidadã, não tem alternativa. Então, para criar o Renda Cidadã, você poderia, por exemplo, cortar o abono salarial. Mas o Bolsonaro já sinalizou que não vai fazer isso. O presidente já sinalizou que não vai fazer isso, aquela coisa do pobre, do paupérrimo, né? Acho que essa percepção está muito clara. Você não vai criar um programa social adicional cortando outros. Então, você teria que criar um gasto a mais. O problema é que a gente tem uma regra do teto no Brasil hoje, e a regra do teto, como foi colocada no orçamento em agosto para o ano que vem, não cabe um Renda Cidadã, nem mínimo, né? Então você precisaria pensar de alguma forma como rearranjar os gastos ou fazer, como estava sendo colocado anteriormente, você começar a diminuir os gastos obrigatórios no Brasil. O Brasil é um país que é cheio de jabuticabas econômicas de todos os lados e a gente tem uma que é muito complexa, são os gastos obrigatórios. Tudo que é gasto no Brasil, cerca de 95%, 96% do gasto no Brasil é indexado. É indexado e está restrito a uma especificidade de gasto que você precisa fazer. Você não pode manejar aquele gasto. Então, ele é obrigatório. Você tem 4%, 5% que você pode flexibilizar. Ora, se é obrigatório e só tem 4%, 5% para manejar, não cabe você colocar um outro programa como esse. Você precisa cortar os outros programas, remanejar outros programas que existem na política fiscal. A gente não está vendo sinalização do governo em mexer nessas coisas, porque também a gente está falando de um governo que está entrando no seu 3º ano de mandato, ano seguinte, ano eleitoral. Esta questão de reeleição política vai ficar muito presente no ano que vem. Então, eu vejo com dificuldade o governo fazer medidas que eventualmente possam afetar o funcionalismo público, possam afetar a população mais pobre via corte de abono salarial. Então, é uma situação mais complicada que a gente precisa lidar e que não está sendo bem conduzida. Muito bem, tem uma pergunta aqui, um telespectador que nos acompanha pelo YouTube, Opinião no Ar é multiplataforma, você nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, no Instagram também. Renata, ele diz o seguinte, como a agenda liberal do Paulo Guedes pode ajudar na retomada de empregos em 2021? Eu vou ter que falar de novo. Reformas estruturais, ninguém aguenta mais falar isso, mas é a realidade.
Isso que o Sérgio falou é muito interessante, porque o Paulo Guedes sinalizou uma importância do Pacto Federativo, por exemplo, né? Onde você poderia melhorar um pouco essa distribuição, onde você hoje só tem esses 4, 5% para manejar e aí você teria menos gastos indexados. Mas assim, precisa se mexer nos privilégios. As pessoas sabem, então apoiar uma reforma da Previdência, que tradicionalmente é uma coisa impopular, mas se precisa apoiar outras coisas. Então o funcionalismo hoje tem um gap absurdo em relação ao setor privado. Você tem políticos ganhando absurdos, nenhum deles fez redução de salário na pandemia, todo mundo teve seus salários reduzidos, todo mundo foi prejudicado, as empresas foram fechadas e eles não tomaram a frente de dar um exemplo, de falar, nós também vamos fazer isso. Então a população também se sente, de uma certa forma, acuada, né? A carne sempre cortada acaba indo para a população. Então a agenda liberal, ela tem que fluir, mas ela não está fluindo. Então, falta reforma estrutural, como a gente já falou várias vezes, falta, eventualmente, discutir um pacto federativo, falta muitas coisas. A própria política de juros está fora de lugar, então, na verdade, a agenda liberal precisa aparecer um pouco mais. Eu acho interessante porque a gente sempre comete a mesma... No cacuete, ao falar de agenda liberal, a gente fala agenda liberal do Paulo Guedes. Por que a gente nunca fala agenda liberal do presidente Bolsonaro? Sérgio, você acha, primeiro, que o presidente está convencido da gravidade da crise fiscal, que ele realmente se converteu ao liberalismo, sendo que durante 28 anos na Câmara dos Deputados ele nunca teve um histórico de ser um presidente liberal? E mais, você vê nele a capacidade ou mesmo a habilidade de liderar essa discussão pelas reformas estruturais que são colocadas aqui, porque os meus colegas não gostam do Rodrigo Maia. Mas o mercado parece que gosta bastante do Rodrigo Maia, porque ele que tem liderado as reformas liberais desde o governo Temer. Mas não teve reforma alguma, né? A reforma da Previdência, a reforma da Previdência, que foi a grande reforma. Não, houve muitas outras. A gente teve reforma trabalhista, a gente teve a regra do teto de gastos, a gente teve medidas microeconômicas que foram aprovadas, a gente, MP da liberdade econômica, a gente teve várias reformas nesses. A gente teve ele liderando a discussão da reforma tributária também. Eu vou passar a palavra aqui para o Sérgio, mas eu fico com o prefixo que você colocou, micro, tudo micro. Diga, Sérgio. Previdência não é assim, nada eu acho que quando o Temer entrou, a gente começou um ciclo positivo na economia que tinha as reformas avançando e tinha uma vontade política disso acontecer. Então, tinha um esforço por parte do Executivo, era o Henrique Meirelles, era o presidente que conhecia a casa muito bem para fazer isso acontecer. E, na verdade, quando a gente olha para trás, né, pessoal, o governo Temer foi um ano. Ele acabou em maio de 2017, quando teve a questão do Joesley. Então, você conseguiu fazer algumas coisas durante um ano. 2017 e 2018, praticamente o governo, de fato, não conseguiu fazer muita coisa por conta do escândalo que teve. Então, assim, o Guedes veio nessa sequência liberal que começou a ser colocada no governo Temer. Reformas são difíceis de acontecer, levam tempo. Então, você precisava continuar essa dinâmica que foi criada lá atrás. Vontade política, né, Sérgio? Vontade política tem que ter vontade essencial política. De todas as partes, né, Silvia? Assim, o Rodrigo é uma parte, mas o presidente é outra, o Guedes é outra, o judiciário é outra também. A gente tem uma questão extremamente importante agora que envolve o judiciário, a questão da linha amarela no Rio de Janeiro, que foi encampada pelo prefeito e tem um risco regulatório enorme que pode sair disso. Você pode afetar os investimentos no Brasil nos próximos anos por conta disso. Então, assim, você precisa ter um trabalho conjunto, coordenado de todas as esferas. Talvez o que a gente tem hoje é muita falta de coordenação, falta de discussão entre as partes, e aí fica uma briga, parece uma briga de quarta série às vezes, ficam brigando, discutindo, xingando, né? E você não consegue sentar para conversar e ver o que a gente precisa de fato. Eu acho que é isso que está faltando, de todas as partes. Né? Renata, tem uma questão que o Paulo Guedes, ele montou evidentemente a equipe dele, havia a figura do Salim Matar, que era responsável pelas privatizações, que acabou deixando o governo. E a gente sabe que o caminho é a privatização, porém muita coisa está empacada. Os próprios Correios estão aí, por exemplo, como exemplo de ineficácia de algo que não funciona mais para o Brasil. A Eletrobras, entre outras empresas do governo. Existe uma frustração do mercado com a agenda de privatização ter emperrado? Sem dúvida, é uma frustração generalizada em vários sentidos, né? Então, o Salim Matar era uma figura bastante importante, todo mundo considerava ele como uma figura até crucial, né? Ele conversava muito bem com o mercado, uma pessoa
do mercado que tem uma noção, né, dono de empresas, então ele realmente tem noção do que faz. E quando ele saiu, foi ele e o Paulo Webel, eles saíram e foi um choque de uma certa forma, apesar de certamente esperado, porque as coisas não estavam rodando, de dizer, bom, ele largou a toalha, mas não é que ele largou a toalha porque ele desistiu, é simplesmente ele não viu essa vontade política, ele não viu o empenho ou do Congresso ou de várias áreas da política que não conseguiram fazer. Então não é só a privatização, mas a privatização principalmente porque foi algo que foi prometido, estava dentro das promessas de campanha. E a gente está entrando para o 3º ano de governo e a gente não vê isso acontecer por diversos motivos. E além de tudo, tem uma ala do governo desenvolvimentista que está em choque diretamente com o Paulo Guedes o tempo todo. Então a gente já viu, por exemplo, um anúncio de plano econômico feito por um militar que o Paulo Guedes não aprovava. Então você tem alguns problemas dentro do próprio governo que precisavam ser arrumados. E isso, na minha opinião, tem a ver com a ala militar, que tem essa cabeça desenvolvimentista. Quem é dessa época vai lembrar, né, tudo que eles já fizeram, sempre totalmente desenvolvimentista. Então esse choque é muito ruim porque não passa a informação correta para o mercado e as pessoas também não sabem o que vai acontecer. Então... E a gente volta de novo à mesma questão, né? Porque de alguma forma o presidente Bolsonaro deixa essa discussão rodar, embora ele fala, meu compromisso é com teto de gastos, mas ele deixa as pressões da ala militar, do Rogério Marinho, rolarem também, né? A gente segue no tema e também vamos falar sobre Estados Unidos. 12h24, agora opinião no ar por aqui. Sérgio, como eu disse, vamos tentar retomar um pouco aqui o nosso assunto, mas com o olhar para a eleição na maior economia do planeta Terra. Embora alguém aqui pode falar que é a China, mas eu vou dizer que é dos Estados Unidos, pelo menos a mais importante. O que você vê nessa possível, eu vou tratar como possível, porque a gente ainda tem que aguardar o dia 14, quando será sacramentada ou não a eleição do Joe Biden, do democrata Joe Biden, para comandar a Casa Branca. O que você vê de possível mudança no cenário global? Vamos supor que tudo dê caminho como está agora e o Biden, eleito, de fato, tome posse no ano que vem, o pessoal do colégio eleitoral vote em dezembro e tudo se acomode, né? E a gente tem aí uma transição tumultuada, mas o Biden entra, vira presidente de fato ano que vem e a gente começa a fazer o governo dele, né? Primeiro, lembrar que o mercado gostou bastante do resultado. É um resultado que não leva à esquerda mais intensa dentro do Partido Democrata, porque o Senado aparentemente, de fato, vai ficar republicano, não foi aquela vitória larga que se imaginava. Então você tem um Biden que talvez ele está com mais checks and balances, como a gente chama, está com freios e contrapesos que antes se imaginava que talvez ele ia estar mais solto, né? Então o mercado gostou disso e está tendo uma resposta mais positiva. Para a gente aqui, o que significa? Acho que o Biden, por conta dessa visão pró-meio ambiente, a questão climática, que ele tem um peso muito importante, pode ser que a gente tenha algumas dificuldades em termos de investimento nos próximos anos por pressão do governo americano em cima de empresas europeias, empresas americanas, de investimento aqui dentro por conta disso. De obrigações ou de compliances, como a gente chama, de necessidade de você ter um olhar para o meio ambiente muito melhor, muito mais amplo do que a gente tinha anteriormente, né? E o governo está tendo, o nosso governo está tendo algumas dificuldades nesse sentido de lidar com isso, né? Do ponto de vista para a gente que é China, né, que é importante, que a gente exporta uma quantidade grande de produtos para lá, não vejo tanto impacto assim, né? A China e os Estados Unidos eles vão continuar em crise, com Biden ou com Trump. A situação é de um país que hoje é dominante e um segundo que está chegando e que está querendo tomar o lugar. Então, a crise entre Estados Unidos e China vai estar permanente nos próximos anos. Sobra para a gente, então, a continuidade de exportação de grãos, de produtos agrícolas para lá, que é positivo. Então, assim, eu acho que acaba afetando um pouco acordos comerciais, entrada na OCDE, investimentos estrangeiros aqui vindo de Europa e Estados Unidos podem ser afetados por conta dessa questão ambiental. Acho que pode ser o mais importante de impacto aqui na economia brasileira. Bom, fazer uma pergunta parecida com a Renata, mas diferentemente do Silvio, eu trato a vitória de Joe Biden como um fato, porque ela é um fato, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que o sistema funciona pelos colégios eleitorais, os secretários de Estado de cada estado, depois da apuração das urnas, eles dizem quem ganhou naquele estado e com base nisso, tradicionalmente, a imprensa faz a projeção de quem ganhou e aí no dia 14 de dezembro o colégio eleitoral se reúne meramente, protocolarmente, para oficializar esse resultado. Não há nenhuma evidência, nenhuma prova de uma fraude sistêmica que possa mudar o resultado. Tanto é que todos os líderes mundiais,
com exceção do Bolsonaro e alguns outros, já reconheceram a vitória do Biden. Isso já é um fato nos Estados Unidos, já é fato também para o mercado financeiro. Até com base nisso, dia 14, o fato... Dia 14 não, a gente dá a já notícia é fato aqui. como o foi jogo fato. Só acaba não, quando termina. Não, a gente deu essa notícia em 2016, no dia seguinte às eleições, a gente deu em 2012, em todas as eleições anteriores a essa, o que acontece é isso, é assim que o jogo é tocado, até porque você não tem uma legislação eleitoral federal nos Estados Unidos, não é nem um tribunal superior eleitoral como a gente tem no Brasil. Mas passando para a Renata, você acha, Renata, que o fato do Brasil não ter reconhecido o presidente Bolsonaro, assim como Rússia e China, né, que são ditaduras ou então regimes autocráticos, a vitória de Joe Biden, isso pode atrapalhar de alguma forma a nossa relação, a relação do Brasil com os Estados Unidos? Eu acho que não, muito embora eu acho que, não falando de não reconhecimento, e até antes fazendo um parênteses, que já tem votos sendo recontados, né? Então, muito embora eu acho que isso vai chegar na Suprema Corte e eles possam fazer uma análise mais política da situação do que realista, em termos de não quererem que os democratas coloquem fogo no país, mas tem votos sendo recontados. Mas é a maioria conservadora mas eu digo, tem Suprema votos, Corte, né? Eu sei, mas eu tô justamente achando que eles não vão querer que isso aconteça. Então, mesmo que se reconte os votos, ainda tem algumas coisas para acontecer, porque vão recontar, já tem autorizações de votos a serem recontados na Geórgia, tem algumas provas, tem alguns vídeos, tem algumas coisas acontecendo atípicas. Os mortos não cabe a mim fazer esse julgamento se houve ou não fraude, porque eu não tenho competência para julgar sobre isso, mas que existem algumas possibilidades, existe. Eu acho que ela é pequena, mas ela existe. Mas aí, voltando para a sua pergunta, eu acho que não vai abalar a relação comercial, porque, de qualquer forma, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm uma relação ali importante comercial, que é importante para ambos. Então, o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa e vice-versa são coisas importantes e, de qualquer forma, se isso for oficializado no dia 14, acredito eu que as coisas vão se encaixar apesar das diferenças ideológicas e políticas, Brasil e Estados Unidos continuam sendo parceiros comerciais importantes e isso não vai mudar. Muito bem, tem mais uma pergunta de um telespectador aqui que nos acompanha pelo YouTube. Mais uma vez, convido você a participar. Vamos subir a hashtag Opinião no Ar e você também nos acompanha pelo YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Sérgio, a pergunta diz o seguinte: a vitória de Joe Biden pode proporcionar uma mudança no preço do dólar e na Bolsa? Pode mudar algum panorama? Pessoal perguntando... evidentemente que o dólar sempre preocupa, né? É sempre importante. Como eu falei, antes da eleição havia aquela expectativa de uma vitória muito grande dos democratas e uma possibilidade de você ter o lado esquerdo do Partido Democrata tendo mais ingerência. Uma parte da pressão cambial que a gente estava tendo antes da eleição aqui no Brasil era por conta disso. Tanto que teve a eleição, o câmbio começou a desmontar. Então, houve uma certa descompressão, um certo sentido de alívio por parte do mercado, aqui dentro no Brasil também por conta disso. Então, cenário internacional, o que está acontecendo nos Estados Unidos, ajuda a manter talvez o nosso câmbio um pouco mais apreciado, um número um pouquinho mais baixo do que a gente estava tendo antes, que chegou a 5,75, né, e agora está entre 5,30 e 5,40. Questão para frente de câmbio não é nem tanto os Estados Unidos, é a questão doméstica, fiscal, que vai ser o ponto mais relevante. Eu acho que, a partir de agora, essa questão internacional acho que não vai afetar tanto mais a nossa taxa de câmbio. A gente está um pouco livre disso agora. Renata, explica um pouco para a gente tocou um pouco nesse assunto, mas acho que dólar sempre interessa as pessoas. Por que o Brasil foi o país que teve a maior desvalorização? Se não me engano, acho que foi a maior desvalorização cambial, inclusive entre países em desenvolvimento, emergentes. Porque, obviamente, isso deve refletir algum fator interno, algum fator doméstico, né? Uma das coisas, além da questão fiscal, tem o que eu sempre tenho batido na tecla, que é essa política de juros extremamente baixos. Então, isso foi benéfico por um ponto de vista, porque a gente está aumentando a nossa dívida e, obviamente, ela está mais barata nesse momento, só que é o que eu falei antes, a gente tem no Brasil um risco elevado comparativamente com outros países com taxa igual ou maior. Então, não faz sentido que as pessoas venham trazer o dinheiro para cá e essa oferta e demanda faz com que o dólar suba. E fora isso, tem a questão fiscal que nós falamos agora. Então, na minha opinião, a política do Banco Central está errada. O próprio mercado já sinaliza isso com um deságio aí nos títulos do Tesouro que são indexados à Selic. Então, assim, para mim, essa política precisa ser mudada. Mas, além disso, comentando um pouco do que o Sérgio falou sobre o dólar e em relação ao Biden, existiu uma expectativa do mercado de que o Biden e o Partido Democrata possam fazer mais injeções de dinheiro, tenham a impressora mais ligada, e isso deprecia o dólar no médio e no longo prazo, até por isso que o dólar deu uma pequena caída desde então.
Só que a gente tem a situação de que o Senado vai trancar muito dessas pautas, então tudo que ele quer fazer de subsídios, aumento de impostos, aumento de regulações talvez não aconteça, e fora que mesmo que ele faça isso, o mais comum é que outros países sigam na mesma tocada dos Estados Unidos. Então, se eles estão imprimindo dinheiro lá, outros países também façam a mesma coisa, sem contar que a reserva de valor internacional é o dólar. Então, numa crise, mesmo os Estados Unidos sendo o epicentro de uma crise, por exemplo, o epicentro de uma crise, a fuga de capitais tende a ir para lá. Então, de qualquer forma, eu vejo o dólar apreciado, né? Não sei em quanto, mas pode ser 4 é apreciado, 5 é apreciado, pode ser super apreciado, pode ser mais ou menos apreciado. É difícil de fazer uma previsão e, particularmente, acho muito difícil alguém acertar a previsão de dólar com tanta coisa acontecendo. Pois é, e a Argentina está aí para mostrar exatamente o que não deve ser feito. Agora, Sérgio, trazendo um pouco a questão da pandemia, né, para a nossa bancada, na Europa, o segundo lockdown já é uma realidade em diversos países, Alemanha, França, entre tantos outros. Qual é o efeito desse lockdown, desse segundo lockdown, esse trancamento para os mercados globais, vamos dizer assim? Foi muito ruim. Na verdade, a hora que a Europa começou a fechar, a gente começou a ver os mercados de ação no mundo inteiro começarem a cair, e a gente já tem prognósticos de, eventualmente, a gente ter uma recessão de novo acontecendo na Europa. Você pode ter uma queda de PIB de novo agora no quarto trimestre por conta da pandemia estar voltando, né? Então, assim, esse final de ano, começo do ano que vem, provavelmente, quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, a gente vai estar vendo um processo recessivo acontecer. Estados Unidos, de novo, está aí numa terceira onda agressiva aparecendo também. O lockdown provavelmente não vai ser tão intenso lá como está sendo na Europa, mas enfim, você tem aí um processo de desaceleração que está muito grave que vai acontecer por lá. E aí entra aqui o Brasil, né? A gente começa a ver agora um sinal de início de volta de pandemia aqui, os hospitais começando a ficar cheios de novo, alguns deles. Então, assim, a gente tem um risco de, eventualmente, o que está acontecendo na Europa, como foi no começo do ano, eventualmente a gente vê acontecer aqui também, né? E esse é um risco que a gente tem no primeiro semestre do ano que vem, antes da vacina. A gente também tem uma desaceleração por conta disso. Como é que vocês enxergam, acho que Sérgio e Renata, acho que a mesma pergunta vale para os dois, as perspectivas no Brasil para 2021? Porque a gente se vê às voltas aí com o Congresso que não consegue se reunir, a pauta está obstruída, é preciso votar o orçamento de 2021, um orçamento muito apertado, muito enxuto. Esse orçamento é factível se não houver uma de duas coisas, ou corte de gastos ou aumento de impostos? Esse orçamento, como está agora, como foi lançado em agosto pelo governo, já tem 3 bilhões de reais que não se encaixam, que precisam ser organizados de alguma forma para você ter esse orçamento de pé. Isso sem considerar o Renda Cidadã. Mas isso o quê? O 3 bi a mais, assim, a 3 conta não bi a fecha, mais da regra do teto. Do teto de gasto, ou seja, ele já está extrapolando a regra do teto de gasto. Já está extrapolando e na discussão do orçamento isso ia ser reencaixado, você ia cumprir a regra do teto para o ano que vem. Mas a gente vê como está muito apertada a questão fiscal para 2021. E aí você olha as pressões que tem dos gastos militares, com os gastos eventuais sociais que a gente vai ter, não tem o Renda Cidadã, mas vai ter o Bolsa Família maior. Então, assim, a pressão de gastos é muito grande no meio de uma crise econômica que não está acabando agora. A gente tem esse risco da pandemia continuar no ano que vem, né? Então, eventualmente, voltar ao auxílio emergencial fora da regra do teto pode ser uma solução, mas o mercado vai olhar isso também de uma forma negativa. Você já teve um déficit muito grande esse ano, uma dívida muito grande, você vai aumentar ainda mais no ano que vem. Então, assim, de qualquer maneira que a gente olha, a questão fiscal em 2021 está muito mal encaminhada, tende a ter dificuldades em você conseguir organizar e colocar uma peça fiscal que pare em pé no ano que vem, e a gente está em novembro, com uma eleição, com a discussão dos presidentes da Câmara e do Senado, várias questões por trás, e você não consegue discutir o mínimo. E vamos lembrar, a Comissão de Orçamento, que essa hora já era para estar andando, já para ter aprovado muita coisa, até agora não aconteceu. Então, assim, a situação está muito grave. E a gente vê essa briga dentro do Executivo com o Legislativo, parece que está tudo bem. Então, assim, tem um grande risco da gente chegar no ano que vem e ter uma situação econômica bem mais complicada que o governo está deixando passar barato agora. Agora, Sérgio, vou colocar aqui uma questão e também quero ouvir a Renata, evidentemente, a Amanda na sequência.
Na sua opinião, o Brasil está saindo mal dessa pandemia? Porque se depender de alguns governantes, o lockdown vai até 2022, especificamente em outubro de 2022, que é justamente a eleição para a presidência da República. Mas você acha que o Brasil está saindo mal desse lockdown? Não, lá no escritório, por exemplo... Lockdown não, dessa pandemia, dessa vou me corrigir pandemia, não tanto. Tanto que no escritório a gente acabou de revisar a queda de PIB esse ano para 3,8%. Vamos pensar, em abril, quando a pandemia começou... Então, quando a pandemia começou em abril, era muito comum a gente ver quedas de PIB de 8%, de 9%, de 10%, 2 dígitos de queda, mais de 10%. Alguns países que fizeram um lockdown muito estrito e não fizeram políticas compensatórias, especialmente fiscais e monetárias, o PIB está caindo mais de 10%. Então, assim, a gente conseguiu usar de uma forma... até que conseguiu ser até relativamente rápida a política fiscal e a política monetária, uma quantidade grande de recursos que foi colocada, então o PIB que podia cair 8%, 9%, 10% vai cair um pouco abaixo de 4%. Então, assim, funcionou. Só que agora a gente precisa trabalhar com pós-pandemia, né? E quando ela eventualmente de fato acabar, né? O que a gente faz com todo esse gasto que foi criado, esse déficit e essa dívida que está chegando a 100% do PIB. Essa é a nossa dificuldade. A gente não tem problema com o que foi feito até agora. Foi positivo, foi necessário. O problema é que a gente precisa ter muito foco é o que fazer depois, e isso que a gente está tendo dificuldade. E aí você vê a importância do que a gente falou no começo, as privatizações. Isso poderia dar um fôlego enorme para esse caixa, para esse orçamento que já está apertado, que não só está apertado, como já está superando aí um pouco o teto, a questão das reformas, a questão da privatização. Então, assim, não tem muito milagre, né? Não é uma solução milagrosa, são coisas que a gente já sabe que precisam fazer. Pelo que eu vejo na discussão de vocês, parece que o grande nó é de fato político, né? Você tem um consenso, uma concertação com ser política, né? E aí de todos os entes envolvidos, seja quem for o novo presidente da Câmara, o presidente da República, o ministro da Economia, para tocar essa agenda, que é difícil, é sensível, né? Economia, a gente sempre vai ter uma agenda pronta. Olha, é para fazer isso, isso, isso. Mas se não tiver a vontade política de fazer, esquece, não vai acontecer, que é o que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. E com a pandemia agravando essa situação política ainda mais, fica muito mais difícil. Privatização, por exemplo, que é uma coisa que a gente está avançando com muito mais intensidade, eu particularmente vou além da Eletrobras. Acho que a Petrobras já era para ter sido vendida lá atrás. A gente está falando de um produto que, quando a gente olha os próximos anos, ficou velho. Energia renovável, que é a questão relevante que a gente vai ter nos próximos 10, 20 anos. Petróleo não é mais a questão relevante. Então, a gente poderia ter vendido a Petro lá atrás. A gente ainda está discutindo em vender a Eletrobras. Né? Então, assim, a privatização está muito atrasada no Brasil, a gente precisava acelerar isso intensamente e eu não vejo o espaço político necessário para a gente avançar nessas discussões. Não há convergência de intenção de fazer a privatização como a gente precisa. E aí, entrando num terceiro ano de mandato, com reeleição à frente, e você falar de privatizar uma empresa como a Eletrobras, com todo o funcionalismo público por trás, toda a gritaria que vai ser, não é uma coisa simples. Então, eu vejo assim, privatização digna de nome, eu acho que só no próximo governo. Não consigo ver acontecer agora em 2021, nem em 2022. Eletrobras, nada. Esse processo eu acho que começa a avançar. Você pode começar o processo, mas para finalizar eu acho que vai ficar próximo governo. Vamos seguir falando como essa pandemia, como as mudanças lá nos Estados Unidos, na Europa. 12:42 agora, Amanda, você tinha uma questão para colocar aqui na nossa bancada. Eu quero pedir uma explicação para os nossos dois economistas para entender o que acontece com a curva de juros, que apesar da Selic, né, a taxa básica de juros historicamente baixa, em 2% ao ano, o Brasil está com uma dificuldade, a Renata já havia apontado isso, de rolar a sua dívida. A curva dos juros, a curva a médio, longo prazo, está mais alta, está mais cara. Os investidores pedem um prêmio maior. Eu queria entender por que isso acontece e como nos afeta, como afeta o país e como afeta os consumidores. Vou começar com a Renata. Então, é basicamente isso que eu já falei, né? Então, assim, a gente tem um risco alto comparativamente com outros países que têm taxa igual ou maior. Então, não faz muito sentido para os investidores estrangeiros virem para cá e tomarem esse risco. Então, se o governo não aumenta, na verdade não o governo, né, mas o Banco Central, ali na figura do Copom, não aumentar esses juros para ajustar o risco real que nós temos com um juro que seja realista,
a gente tem essa dificuldade de se endividar. E, obviamente, que as taxas mais longas vão ficar mais caras, né? E já está difícil do próprio governo fazer não só a rolagem, mas como se endividar mais, aumentar a sua dívida, porque eles não querem, e isso que acontece hoje, a gente tem um deságio na Selic atual, então os fundos de renda fixa, que a maioria das pessoas acha que não tem risco nenhum e que nunca vai dar cota negativa, já tiveram esse susto e as pessoas começaram a falar, meu Deus, o que está acontecendo? O juro está completamente fora da realidade. Você também concorda com isso, Sérgio? Você acha que a taxa de juros está muito baixa, o Banco Central vai ter que ajustar isso? Mais até do que a Selic agora, a taxa básica, a preocupação é com essa curva de juros que está acelerando por conta desse cenário fiscal complicado que a gente está. Então pega o resultado desse ano. A pandemia, necessário de fazer todos os gastos que a gente teve, déficit primário vai ser 12% do PIB. Se junto o pagamento de juros, a gente está falando de um déficit nominal de 17% do PIB. É histórico, a gente nunca teve um déficit desse tamanho. A dívida ano que vem vai para 100% do PIB. Quando o mercado olha para frente e vê um governo que não consegue se organizar politicamente para fazer a agenda fiscal, o que ele vê para o ano que vem? Já está todo mundo começando a revisar os números de 2021 no fiscal para pior. Então, um déficit primário que muita gente estava ali com 2,5%, 3%, já está indo para 3,5%, 4% do PIB, que é muito alto. Então, assim, a hora que o fiscal sinaliza que não se conserta, o que o mercado fica com medo? Olha, esse governo talvez não vai conseguir rolar como deveria a sua dívida, eu peço um prêmio maior, que é a taxa de juros mais elevada. Mais ainda, a gente estava alongando a dívida, que é uma coisa positiva quando a gente pensa em termos de investimento. A dívida estava indo para 5, 6, 7, 8 anos. Por conta dessa crise fiscal, a dívida está encurtando. Hoje você está emitindo dívida nova para 2 anos, que é muito curto, porque o mercado justamente não sabe o que vai ser a economia brasileira daqui 3, 4, 5 anos. Então, assim, essa piora fiscal aumenta o custo das empresas, porque a taxa básica de juros e a curva de juros de longo prazo é a base que o mercado usa para emprestar dinheiro, né? Então, se essa taxa começa a subir, o custo de investimento fica mais alto, o custo de empréstimo para as pessoas fica mais elevado. Esse é o risco que a gente tem hoje. Então, gente, não tem jeito. Isso serve para a inflação, isso serve para qualquer coisa. Se a gente não consertar a questão fiscal, a inflação sai fora de controle, a taxa de juros sai fora de controle e quem vai investir pensando no longo prazo, se a inflação está elevada, se não tem crescimento, se a taxa de juros é elevada. Não, precisa fazer o dever de casa na parte fiscal, senão o resto todo vai sair do controle. Pois é. Agora tem um ponto aqui, Renata, e aí eu queria pedir a sua ajuda como economista, porque muita gente que está nos acompanhando, que está nos assistindo, fala assim, mas o que isso muda de fato no meu bolso, na minha vida, né? São muitos termos, tem muita coisa técnica. Como é que isso afeta de fato no bolso de quem está nos acompanhando? Já está afetando neste exato momento se você for ao supermercado, né? Então, eu sempre falo que a inflação é como se fosse um imposto invisível. Você não percebe muito bem o que está acontecendo, mas você está perdendo poder de compra cada vez mais, né? Então, com o aumento do dólar, com esse problema da questão fiscal que eleva o risco do país, tem vários problemas acontecendo e o primeiro e o mais grave de todos é a inflação. Mas tem outras coisas também, com um aumento de juros que vai ter que acontecer em determinado momento, na minha opinião, com essa deterioração fiscal e tudo isso que o Sérgio explicou agora muito bem. Se você tem aumento de juros, você já tem uma inflação, então você já está com menos poder de compra, mas aí é mais difícil de você tomar empréstimos, fica mais caro, as empresas também ficam mais caro, e as empresas têm que passar esse custo também para o consumidor e aí o preço também aumenta. Então, como eu falei, é um círculo vicioso que afeta a vida de todo mundo, né? Diga, Amanda. Acho que a gente tem um recado para chamar agora, não é Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Porque agora o editor-chefe tá... Deixa dela, vamos chamar um recadinho do Lacombe. Então tá bom, se dá tempo para mais uma pergunta, vamos lá. Eu queria saber o que a pessoa física, o pequeno investidor brasileiro faz, né, Sérgio? Porque a gente tem uma Selic muito baixa, então o rendimento que você tinha dos seus investimentos tradicionais ficou muito pequenininho. E aí muita gente está indo para a Bolsa de Valores. É aconselhável nesse momento? É arriscado? O que você diria para esse pequeno investidor? Pequeno investidor com bolsa tem que tomar cuidado, especialmente no momento de tanta volatilidade, né? Imagina quem estava animado ano passado, reforma da Previdência, tudo está andando, a bolsa disparando, colocou todo o seu dinheiro na bolsa. Chega uma pandemia,
desmonta a bolsa como a gente viu esse ano, a pessoa assusta, nunca mais volta a investir no mercado de ações. Então precisa ter um cuidado, que é o seguinte, sempre pensar em, a gente brinca, né, de dividir os ovos na cesta que você tem, né? Não colocar todo o dinheiro na bolsa, fazer um tipo de investimento que seja mais seguro, atrelado à Selic, atrelado à taxa de juros, para ter uma certa garantia de não ter susto. E esse pequeno investidor que quer investir em bolsa, não se assuste com o que aconteceu esse ano. Pensar a bolsa sempre como uma questão de longo prazo. Eu vou colocar meu dinheiro na bolsa, não é para tirar o dinheiro ano que vem, é para tirar o dinheiro daqui 10, 15, 20 anos. Então não ter medo do que está acontecendo. 12h54, reta final do Opinião no Ar, correndo contra o relógio. Renata Barreto, você disse que tem um recado, é isso? Era um recadinho, ele estava falando sobre o mercado financeiro, os investidores pequenos, e a única coisa que eu queria pedir para vocês é tomem cuidado com pirâmides. Nessa época de juros baixos, um monte de gente oferecendo mundos e fundos, tomem muito cuidado. Muito bem lembrado, não dá tempo para mais nada, infelizmente. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, muito obrigado. Volte. É um prazer estar aqui com vocês. Amanda Klein. Até amanhã. Tchau, Volte também, voltarei amanhã. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Opinião no Ar. Até lá.